O conteúdo de hoje, ele é relativamente simples. Nós vamos trabalhar aqui, então, a situação de encapsulamento. A ideia básica, encapsular é proteger. Tá? Eu protejo dados chamados sensíveis, que não podem ser modificados por serviços externos, por questões de segurança ou qualquer outra situação que seja vista como sensível para a aplicação. Mas eu posso oferecer métodos ou propriedades públicas, que daí essas propriedades ou esses métodos públicos, eles internamente na minha classe vão saber manipular esses dados privados que estão encapsulados. E sem eu ter que me importar em como isso ocorre. É a mesma coisa que acender um interruptor. Eu aperto o botão, eu sei que ele vai acender ou apagar a luz. Não me importa como. Então, o que a gente precisa saber? Propriedade é tudo o que é público. Tudo que pode ser visto externamente, acessado e consumido. Privado é aquilo que só a classe que define, seja um campo, seja um método, pode executar, pode manipular. Em Dart, diferentemente de outras linguagens como Java e C#, não há palavras reservadas para definir modificadores de escopo, modificadores de acesso, como em outras linguagens é comum existir o private, o public, protected, e em C# até alguns outros. A visibilidade de um campo, de uma propriedade, de um método é definida por convenção. Quando o nome é prefixado com sublinhado, significa que ele tem o escopo de privado. Mas isso não quer dizer que arquivos externos não consigam acessá-los. Existe uma maneira de conseguir isso sim, embora não seja trivial e seja perigoso esse tipo de acesso. Então aqui nesse desenho tem uma ideia básica, tá bom? Eu tenho aqui na fronteira com o mundo externo propriedades ou atributos, métodos públicos, e dentro, protegidos, eu tenho tudo que é privado, tá bom? Então esse desenho ele retrata bem legal isso daí. Aqui tem um exemplo. Eu tenho na minha classe dois atributos, dois campos. Aqui, ó. São privados. Então, em orientação a objeto, quando eu tenho algum dado privado, eu chamo de campo, tá bom? Em inglês, normalmente a literatura traz como field. Se é público, é propriedade. Então eu tenho aqui o nome e a idade privados, ou seja, a minha classe é responsável em manter a integridade desses dados. No caso de nome, eu criei uma propriedade pública, que simplesmente retorna o valor do campo privado e atribui o valor vindo do mundo externo para o campo privado. Bem simples. Aqui em idade, nós temos uma regra. Ninguém pode ter uma idade negativa. Correto? É uma regra que existe. Não é possível ter uma regra negativa. Eu poderia, ainda aqui no nome, colocar uma regra. Não aceito espaço em branco. Não existe nome com espaço em branco. É algo que a gente pode pensar e manipular. Mas o que acontece? Na aula passada, nós criamos um método de predicado para verificar se o objeto era válido ou não. E nós atribuímos a idade quando ele respeitava uma regra. Para aquele momento, foi um exemplo didático. Na vida real, eu tenho que dizer, olha, não dá. Tá bom? Não dá. Então, o que ele faz aqui? Ele faz uma verificação. A data cumpre a regra que eu coloquei, que tem que ser maior ou igual a 0? Não. Ela é negativa. Então, você vai fazer o seguinte, ó. Dispara aqui uma exceção. Troll. Troll, eu estou disparando uma exceção. É bem assim que fala. Disparar ou levantar uma exceção. Toda exceção está em uma classe. Então, quando eu levanto ou disparo uma exceção, eu estou instanciando a classe daquela exceção.
Então eu estou dizendo, olha, levanta uma exceção da classe Argument Exception. Então existe uma exceção para erros de argumentos recebidos que devem ser utilizados para atribuição de alguma coisa. E ele diz, olha, a idade não pode ser negativa. O que acontece nesse momento do troll? A execução do código é interrompida. Ele não passa para essa linha. Ele não vai permitir que a execução da atribuição de idade ocorra. Então, isso é o que a gente quer. Aconteceu uma exceção, eu de maneira legível informo ao usuário o que aconteceu para que ele trate isso. Então, o uso de exceções é extremamente importante quando se trabalha orientado a objeto. Tá bom? Vamos verificar sobre exceções aqui. Primeira coisa, vamos entender as diferenças entre erros e exceções. Aqui ele diz, deixa bem claro, ó, um erro é um problema que ocorre durante a execução de um programa que não pode ser resolvido pela aplicação. Veja bem, não pode ser resolvido pela aplicação. Aqui ele diz o seguinte, ó, falta de memória. Não tem como a aplicação resolver isso. Faltou memória, faltou memória. Sistema de arquivos. Fui gravar um arquivo, não tem espaço. Não tem como a tua aplicação resolver. E problema de hardware, outros exemplos que são dados aqui. Agora, uma exceção, muita gente confunde, tá? É bom vocês terem isso bem alicerçado no conhecimento de vocês. Tem gente que fala que não tem diferença entre erro e exceção, e existe. Então, uma exceção é um evento, tá bom? Veja, não é problema, é um evento que ocorre durante a execução do código, mesma coisa que erro. Só que pode ser tratada pela aplicação. A minha aplicação pode tratar uma exceção. Ela não trata erro, mas ela trata uma exceção. Então, exceção, normalmente, indica uma condição especial, excepcional. Que condição excepcional nós vimos no exemplo anterior? O usuário tentou atribuir uma data inválida. Isso não é um erro que vai causar a interrupção da execução da minha aplicação. Eu capturei, ó, deu esse erro, resolve. Como que ele resolve? Informa uma data certa. A aplicação não deixa de funcionar por causa disso. Tá bom? Então, essa é a ideia. Daí, quando uma exceção é disparada com o troll, quem consome aquele serviço precisa conhecer a documentação do serviço que está consumindo. Porque dele vai entender, aqui pode ocorrer uma exceção. Então eu tenho que prever que essa exceção ocorre para eu poder capturá-la e então tratá-la. Tá bom? O conteúdo de hoje é bem leve, mas é extremamente importante para um sucesso daqui para frente na implementação de código, tá? Então aqui eu só falo um pouco mais sobre isso daí. Então, erro e exceção são coisas diferentes. Erro não trato, exceção eu trato. Bom, lançar uma exceção é aquilo que nós vimos agora há pouco, é o troll. Troll lança uma exceção. E eu tenho a situação, aqui ele está dando um exemplo, tá bom? O lançar uma exceção só significa criar uma instância de uma classe de exceção. As classes de exceções são classes específicas para tratamento de exceções, mas são classes. E nós vamos aprender depois a criar as nossas próprias exceções. Então aqui é só deixando também bem claro o que é o lançar uma exceção. E aqui um alerta, né? A gente comunicar o nosso consumidor com um erro fácil dele compreender, porque ele vai tratar. Então ele tem que resolver. Há casos em que é interessante, dependendo da plataforma que a gente utiliza, além de uma mensagem, gerar um erro, para poder tratar diretamente pelo erro. Mas com orientação ao objeto, a gente consegue identificar qual tipo de exceção foi disparada e a gente trata esse tipo de dado como se fosse um código do erro. Aqui, a segunda parte de uso de exceções. Como é que eu vou capturar uma exceção? Ela ocorreu. Muitas linguagens têm um bloco chamado try-catch, que significa tente. Se não der, capture o que aconteceu.
Então, nesse bloco, quando eu falo bloco, tem os delimitadores, as chaves, tá bom? Então, vai ter uma chave entre o try e o catch. Então, tudo que eu vá executar que possa disparar uma exceção, eu coloco dentro do try. Se der uma exceção, ele vai executar o que estiver dentro do catch. Nós vamos verificar que eu posso ter muitos catches para uma única exceção. Um exemplo, eu vou buscar um registro, vou tentar eliminar um registro, um evento qualquer na minha base de dados. Eu mando o código errado. A exceção é, o código não existe. Eu vou matar um registro, vocês já estão tendo banco de dados. Então eu vou matar um registro que tem dependências, tem relacionamento com alguém, depende dele. É uma outra exceção. Olha, eu não posso eliminar esse registro porque ele tem dados que dependem dele. Então é a mesma coisa, estou eliminando, mas podem dar exceções diferentes. Então eu capturo várias exceções em um único bloco try. E nós temos, aqui eu não trago, mas nós temos um outro bloco após o try, após o catch, que chama finally. O finally é executado tanto quando o código executa de maneira correta, quando ocorre uma exceção. Então, o finally é um bloco também. Try, deu tudo certo. Executa o try, pula para o finally. O try deu erro, executa o catch, terminou o catch, vai para o finally. Tá bom? Então, isso é um recurso que a gente pode utilizar para fechar uma conexão com o banco de dados, quando deu erro, quando deu sucesso, a gente garantir algumas coisas. Aqui um desenho que eu achei bem legalzinho, tá bom? Ó, ocorreu um problema, cria uma exceção, dispara a exceção, manipula a exceção. Eu tenho aqui uma tentativa, eu tenho uma classe e tenho um método chamado dividir. Se o operador de divisão for 0, não dá para fazer uma divisão por 0. Então ele dispara uma exceção para o usuário. Olha, não dá para dividir por 0. Se isso daqui for falso, ele divide e exibe o resultado para o usuário. E isso daqui é minha classe de serviço. Aqui é a classe que eu vou consumir aquele serviço. Então eu instancio aqui a classe, a gente já viu isso na aula passada, crio o método, o bloco try catch. Dentro do try eu falo, divide 10 por 0. Não vai dar. Então ele vai entrar aqui no catch, olha, captura, se isso aqui não der certo, esteja preparado para capturar a exceção. Se ocorrer essa exceção, ela instancia uma classe. Isso gera um objeto. Então esse objeto vai ser atribuído à variável EX, que eu posso manipular aqui dentro, porque essa variável sendo declarada aqui, ela tem visibilidade dentro desse bloco. Então, mando para o usuário o erro, pego a variável EX, ponto a propriedade message que ela tem. Toda exceção tem uma propriedade message. Esse message é essa mensagem que eu mandei aqui. Então, criei um serviço. Quando a gente cria um serviço, a gente tem que saber das possibilidades de exceções que podem ocorrer, para nós dispararmos essas exceções. Porque daí quem for consumir o serviço, leu a documentação e sabe que pode ocorrer aquele serviço. Se ele não tratar as exceções, é um erro dele. Porque vai dar a exceção e aí o programa pode interromper. Ou pode parar e não deixar claro para o cliente o que aconteceu. Então existem duas responsabilidades. A de quem cria o serviço, de disparar as exceções, e a de quem consome o serviço em capturar as exceções. Tá bom? Então aqui um exemplo bem básico. E aqui um alerta, né? Quando a gente trabalha direitinho com exceção, o nosso código fica robusto, que aguenta qualquer parada, tá? E fica mais seguro. Tá joia? Aqui um outro exemplo. Mesma coisa, que existe uma coisa legal em orientação a objeto. Que a gente fala assim, ó, nunca pergunte se eu posso fazer alguma coisa, simplesmente faça. Porque existe tratamento de exceções. Se ocorrer uma exceção, você vai ser informado por isso. Aqui o que acontece, ó?
eu não estou nem criei uma exceção para mim. Eu estou direto tentando dividir A por B. Matematicamente, não dá para dividir por zero. Então ele vai sozinho disparar uma exceção. Pode ocorrer situações assim. Olha, pode acontecer essa exceção, pode acontecer essa exceção, mas pode acontecer uma exceção que eu não previ. Então eu capturo as que eu conheço e, por último, eu capturo a genérica. Genérica é o exception. Bom, e aqui tem um conjunto de exercícios, trabalhando encapsulamento e exceções. Codificar.